Bom dia, a graça e a paz do Senhor estejam com todos. Como temos passado, espero que todos estejam bem, com saúde. Amém, queridos? Hoje nós vamos estudar a lição de número 11, o diálogo importa. O texto bíblico aí para a nossa reflexão está lá em Gênesis 11, de 1 a 9 e Atos capítulo 2, versículos de 1 a 13. Meu nome é Frederico Araújo e hoje eu estarei com vocês aí como facilitador. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, a Ti seja a honra, a glória e o louvor, Deus. Queremos Te agradecer, Pai, por mais esta oportunidade de, juntos com nossos irmãos, podermos, Senhor, estudar, meditar na Tua Palavra. Ó Espírito Santo de Deus, venha, Senhor, falar ao profundo do nosso coração, para que possamos sair transformados, edificados, confortados e confrontados também pela Tua Palavra, Pai. Em nome de Jesus, é o que Te pedimos e agradecemos. Amém. Então, vamos à leitura do texto bíblico. Gênesis 11, de 1 a 9. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. E o segundo texto, que está lá em Atos 2, nos diz: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós o ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam:
eles beberam vinho demais. As versões que nós lemos aí é da Bíblia Nova Versão Internacional. O objetivo da aula: refletir sobre a importância da tolerância e diálogo com pessoas de diferentes culturas e crenças, destacando que amor, tolerância e respeito às diferenças e aos diferentes sempre foi um ensinamento de Jesus. Para início de tudo, a palavra diálogo vem da fusão de duas palavras gregas, dia e logos. Dia pode ser traduzido como através, enquanto que logos assume vários significados, como palavra, expressão, significado, né? Então, diálogo seria através da palavra. O diálogo é uma premissa para a convivência. Por meio dele nos colocamos no mundo, interagimos e nos transformamos. Para além da conceituação da palavra diálogo, está o desafio de dialogar. Há diálogos e diálogos. No entanto, quer positivos ou negativos, autoritários ou empoderadores, são eles que estabelecem as nossas relações sociais. O diálogo nos compromete. Fundamento bíblico. Os dois textos dessa lição se referem a Babel e a Pentecostes. A ênfase da nossa abordagem é pensar em como dialogamos entre nós, membros da mesma comunidade, e com outras pessoas fora do nosso arraial. Aqui eu gostaria de fazer um pequeno comentário, já que a nossa abordagem vai ser como dialogamos com os nossos irmãos, mas o pressuposto para isso, quer dizer, a gente precisa entender que antes disso vem o nosso diálogo com Deus. Como nós vimos lá, né, que diálogo é através da palavra, lá em Hebreus 11:3, a palavra de Deus nos diz: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então tudo foi criado por Deus através da sua palavra. E o diálogo, a gente pode resumir que diálogo é uma conversa, quer dizer, onde a gente ouve e a gente fala, né? Preferência, a gente deve ouvir mais do que falar. E então, primeiramente, a gente tem que ouvir a Deus. A partir do momento que a gente ouve, conhece o que Deus quer de nós, o nosso diálogo com o nosso próximo vai ser muito melhor, muito mais frutífero. Em Deuteronômio 6:6, Deus nos diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, primeira coisa, importa a gente conversar, falar com Deus e ouvir a Deus. Como é que a gente faz isso? A gente ouve a Deus lendo a sua palavra, meditando na sua palavra. E como é que a gente conversa, fala com Deus? Através da oração, do jejum, né? Então, primeira coisa importante é esse nosso diálogo com Deus. Prosseguindo. A Torre de Babel foi construída ao mesmo tempo em que a cidade. As pessoas que lá chegaram se apropriaram de uma terra, desenvolveram suas tecnologias e se iludiram a achar que teriam controle sobre tudo. Nessa construção estavam implícitos a autopromoção,
a onipotência e o egoísmo, pois queriam se fechar em si mesmos, ter posição de privilégio em relação às outras pessoas e se encerrar em seu universo. Na Torre de Babel, o domínio de tecnologias avançadas apontava para um conhecimento técnico privilegiado. Quem propunha o diálogo, quem trazia a mensagem do que fazer e como fazer, tinha um conhecimento formal e de destaque social. As técnicas de construção eram refinadas, sabedoria vinda da Macedônia, da Mesopotâmia. Interessante perceber que o desejo era subir aos céus, mas não para ver Deus, e sim se autopromover. A intencionalidade nada tinha a ver com a sua fé ou expressão de religiosidade. Foi Deus que desceu, como em Pentecostes, para ver a cidade e a torre, e, ao que parece, não gostou do que viu. E que interessante, queridos, que o homem sempre teve esse desejo de se agarrar às coisas, né, materiais para ter segurança. Achou uma planície, que era uma planície fértil, falou: aqui é um bom lugar para a gente viver, né? E resolveu aí construir uma cidade, uma torre, achando que tanto a cidade quanto essa torre dariam a segurança necessárias para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Só que esta atitude estava contrária à palavra de Deus, né? Porque Deus lá em Gênesis 1, 28, já tinha falado para os homens, né? E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, a palavra que Deus tinha dado ao homem era para povoar toda a terra, né? Então, e que a confiança do homem, né, nessa tarefa deveria estar, saber que Deus era com ele, que a nossa torre forte, a nossa fortaleza está em Deus e não nas tecnologias, na nossa capacitação natural. Prosseguindo. Gênesis 10 deixa explícito que já havia povos dispersos e várias línguas. A confusão que surge a partir da intervenção de Deus se dá em relação à linguagem. Se definirmos linguagem como uma prática social e interativa, podemos inferir que Deus confundiu a forma deles se relacionarem. Aquela linguagem única era algo muito ruim. Com a ação de Deus, eles passaram a não se entender mais e cada um foi viver outras experiências. Saíram do seu mundo, da sua torre. Já em Pentecostes, a história é outra, né? A palavra de Deus fala como caminharão dois juntos se não houver acordo entre eles, né? E tem um ditado, né, um provérbio que fala assim: conversando a gente se entende, né? Então, o que Deus percebeu ali que o homem estava fechado, havia acordo entre eles estavam fechados nesse propósito, né? Só que o que estava no coração do homem não era o que Deus queria para o homem. Por isso que ele falou: eu tenho que arrumar um jeito aí deles não conseguirem conversar para fechar esse acordo, né? E por isso que Deus confundiu aí a linguagem da humanidade, né? Mas o propósito de Deus é que realmente o homem possa andar em acordo, mas em acordo com ele, Deus, e com o seu próximo, né? Como diz na palavra de Deus, é um cordão de três dobras.
Isso é o que é importante. Continuando. Quando o Espírito desceu, encontrou pessoas disponíveis que aguardavam as ordens para a construção do seu projeto, que a gente está falando lá de Pentecostes. A manifestação divina não vem para confundir. Com o simbolismo das línguas de fogo, Deus veio dialogar e impulsionar as pessoas a dialogarem e se entenderem. Prosseguindo, e assim aconteceu. Os discípulos e discípulas que ali começaram a falar em diversos idiomas sobre as grandezas de Deus. Para além da polifonia das línguas, a linguagem do amor de Deus era anunciada e as pessoas entendiam. E quem falava em Jerusalém por ocasião daquele Pentecoste especial eram galileus. O que isso significa? Galileus eram pessoas da periferia, do interior, sem muita instrução formal. Isso tornou o episódio mais surpreendente ainda porque era gente simples que, guiada pelo Espírito Santo, anunciava algo que as pessoas de várias partes do mundo, de diferentes graus de instrução e posições econômicas, puderam entender. Entre a admiração e o espanto havia no coração de quem era temente a Deus a disposição de ouvir e se apropriar da mensagem do Evangelho. No entanto, havia também quem não estava disponível para ouvir, dialogar e se comprometer. Por isso, desprezava o que estava acontecendo e até loucura falava. É bebedeira. Não era bebedeira, estava muito cedo. Comer e beber tão cedo não era parte do costume judaico. Eles não estavam bêbados. É o interessante aqui que diante, né, queridos, o homem diante daquilo que Deus, só diante da palavra de Deus, só existe duas, como eu posso falar, duas atitudes que o homem pode tomar. Ou ele se quebranta diante da palavra de Deus, é aceita, e muda, se transforma, ou ele tem o coração endurecido, né? E o interessante aqui é que a gente vê realmente o amor de Deus, apesar de ser várias línguas, várias nações, Deus proporcionou para que cada um ouvisse as maravilhas de Deus na sua própria língua, na língua materna, né? Conforme diz a Bíblia. Então, e devemos refletir. Nós, quando ouvimos a palavra, ouvimos a voz de Deus, a gente tem que ter o coração quebrantado. Deus sabe o que é melhor para nós, né? Muitas vezes achamos que é hora da gente aglomerar e Deus fala, não, vocês têm que se dispersar pelo mundo aí, levar minha palavra ao mundo afora. E às vezes nós, como igreja, temos que deixar de ficar somente entre quatro paredes e procurar anunciar o evangelho aí ao nosso próprio, aos nossos vizinhos, às pessoas com quem nós convivemos. Prosseguindo, palavra que ilumina a vida. A linguagem em Babel era única, não favorecia o diálogo com quem não estava na cidade. Ao que parece, ela se apresentava sob a forma de um monólogo opressor, explorador, enganoso, que promovia um projeto de vida egoísta, centrado em si mesmo. De fato, era preciso confundir esta linguagem, porque o propósito ali do homem estava em desacordo com a vontade de Deus, né? Era de povoar a terra e não juntar em apenas um lugar. Por mais alta que fosse a torre, nunca chegariam a Deus dessa forma, pois nos aproximamos de Deus apenas pela sua graça e ao nos aproximarmos deles precisamos
percebemos a necessidade de amar e dialogar com outras pessoas. Se pensarmos na cidade como a nossa sociedade, percebemos que os valores que motivaram a construção daquela torre ainda estão presentes e ditando a forma das pessoas verem, falarem e viverem. Não há problema nenhum na busca de realizações pessoais. O problema está em encerrar a vida nesses projetos. A nossa realização pessoal e profissional precisa estar conectada com a casa comum, com a família, a igreja, a sociedade e com o planeta, né? Hoje a gente percebe aí que não é diferente, né? Ultimamente a gente vê a notícia aí do homem querendo ir para o espaço, das viagens espaciais, né? Então, diz o homem agora já não está preocupado em construir torres altas, ele quer já ir ao espaço, né? Não sei se para achar Deus, mas como diz a palavra, Deus está próximo, está bem perto de nós, né? Está no nosso coração. Na Babel atual, temos o desafio de manter o diálogo anunciado em Pentecostes. Difícil tarefa a nossa. Em meio às demandas das cidades e projetos pessoais, nosso coração deve estar na casa comum, na nossa comunidade, na tarefa solidária de colaborar para que outras pessoas encontrem a Cristo. Esse é o ídolo de Jesus, né? A gente ir pregar o evangelho a toda criatura. A igreja, ainda que inserida na sociedade, não pode se deixar seduzir a ponto de se tornar uma torre. Isso nos isola e, diferente disso, precisamos ser um espaço transformador e de acolhida. Nossa missão não é construir uma torre que nos leve até o nosso ego, mas uma ponte que nos dirige ao pleno conhecimento de Jesus Cristo. Quando falamos sobre a arte de dialogar, precisamos ter em mente que não precisamos concordar em tudo para dialogar. Muitas vezes achamos que uma conversa só pode ser levada adiante se as pessoas tiverem a mesma opinião. Muitas vezes a gente briga, né, debate para falar que a gente tem razão. De fato, uma conversa entre iguais é sempre mais fácil, mas uma conversa entre diferentes também não é impossível, desde que o respeito, a gentileza, o domínio próprio e o discernimento de saber a hora de parar estejam em mente quando conversamos. Nós temos a responsabilidade de falar das coisas que vivemos, vemos e aprendemos de Jesus, mas isso não pode e nem deve ser ganho à força. A agressividade e a arrogância matam a verdade de qualquer discurso. Ao dialogarmos sobre a nossa fé, o amor deve nos conduzir. No diálogo em Pentecostes, houve temor, obediência e disposição em dialogar com gente diferente. Houve cuidado com o que se falava. Houve reconhecimento de que a sabedoria humana pouco vale diante da sabedoria divina. Assim devemos agir na certeza de que o Espírito nos conduz. Conclusão. Vivemos um tempo de muita intolerância, pessoas se ofendem com opiniões diferentes e até se agridem por isso. Precisamos nos dispor para dialogar mais e que seja o nosso diálogo um reflexo do que aconteceu em Pentecostes. Uma coisa temos por certo: a graça de Deus entre nós, por meio da revelação bíblica,
pode nos encher de humildade, de compaixão, para ouvir e também de coragem, respeito e misericórdia para falar. Queridos, não é porque nós somos os mensageiros da verdade que a gente tem que falar de qualquer jeito. Como vimos aí na lição, o nosso falar, né? Nós temos que ouvir mais, falar menos e falar em amor. Eu vi uma explicação de um pastor que ele falava que quando a gente fosse corrigir, exortar uma pessoa, que a gente tinha que fazer como se fosse um hambúrguer, né? Um hambúrguer você tem 2 fatias de pão com uma carne no meio. Então, cada fatia, primeiro você elogia, né? Você fala bem da pessoa, daquilo, das qualidades. Quando chega na carne, você exorta, fala o que precisa melhorar e depois a outra fatia. Você também fala palavras de encorajamento, né? Para aquela pessoa, né? Eu penso muito assim, principalmente vamos falar com jovens, né? Que às vezes estão acomodados, falam, olha, você é uma pessoa inteligente, você é a pessoa, você que chegou até aqui, isso, mas você não pode se acomodar, você precisa perseverar, né? E creio que com sua capacidade, com seu esforço, você buscando a Deus, Deus vai te abençoar e você vai dar passos vai mais além, né? Nós estamos aí para te acompanhar. Então a gente tem que ter sempre acho interessante, essa técnica aí do hambúrguer, né? Elogiar, bater e elogiar. Amém, queridos? Para refletir, que ações podemos desenvolver para diminuir a intolerância e melhorar a nossa convivência a partir da família e da igreja? Queridos, eu vou falar das ações assim que eu vejo da minha vida, né? Testemunho. Às vezes assim, é importante a gente fazer uma visita só para ouvir. Quantas vezes que eu, nessas conversas com as pessoas, que as pessoas vão falando, vão colocando, a gente vai entendendo até por que a pessoa é desse jeito, porque ela tem algumas as atitudes, né? E a gente começa como diz, Deus vai enchendo o nosso coração de compaixão pelas pessoas, que à medida que a gente, através do diálogo, da conversa, principalmente de escutar a pessoa, a gente vai entendendo, percebendo, conhecendo a pessoa, né? E, como diz, fica muito mais fácil da gente orar, da gente interceder em favor da vida dela, né? Para que Deus esteja cada dia transformando o coração dela. Eu acho que uma atitude importante é a gente, às vezes, se propor a, quando for conversar com a pessoa, a ouvir o que ela tem para nos falar. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, a Ti seja a honra, a glória e o louvor. Deus, nós queremos Te louvar, Te bendizer pela Tua graça que tem se renovado em favor das nossas vidas. Pai, pedimos a cada dia, Senhor, sabedoria, Senhor, para dialogar, sabedoria, Senhor, para ouvir a Tua voz, para andar segundo os Teus caminhos. Sabedoria também de buscarmos sempre estar na Tua presença, buscarmos sempre a Tua direção em primeiro lugar, Pai. Ó Deus amado, esteja nos abençoando a nós, aos nossos irmãos, e possamos ser este canal, Senhor, de sabedoria, de entendimento para o nosso próximo, ser também canal de conhecer as necessidades do nosso irmão e apresentá-las a Ti, Senhor, para que Tu possas, Senhor, como diz a Tua palavra, as coisas acontecem primeiro no invisível, possamos levar, Senhor, oração diante de Ti, Senhor, para que Tu possas esteja transformando, Senhor, as nossas vidas pelo Teu poder, pelo Teu Espírito Santo, Deus.
Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. E, queridos, durante a semana aí, para se aprofundar no assunto com a Bíblia, estão os textos aí. Vocês podem ler. E a bibliografia também desta lição está aí. E nós somos a Igreja Metodista Taguatinga Norte, né? Ficamos aqui entre o Tagua Center e o Batalhão da Polícia. Nós, no domingo, temos a Escola Dominical, que é online, né, às 9h30. E à noite temos o culto de celebração às 19 horas, tanto online quanto presencial. Temos também às sextas-feiras, às 9 horas da manhã, presencial consagração. E culto de oração às 20 horas, presencial também. Você é o nosso convidado. Venha nos fazer uma visita. Faça a sua oferta e plante uma semente. E aí está o Pix da igreja, para você possa trazer, ofertar, entregar seus dízimos. Fique à vontade para semear no mundo espiritual. Inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma live ou vídeo, né? Ative aí as notificações. E muito obrigado. Deus abençoe aí. Um bom domingo a todos. Deus esteja nos abençoando e nos guardando. Fiquem com Deus. A paz, queridos. Todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 la. Cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Seja